Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que frutos nós temos produzido, né? Então hoje, se a gente fosse sentar, escrever as nossas ações e colocasse numa balança para pesar as nossas ações, e colocaria de um lado aquilo que é bom que a gente faz e que edifica e que santifica a vida, e colocasse do outro os pecados. De que lado a balança ficaria? De que lado está pendendo a minha vida? Será que eu sou esta árvore boa que produz bons frutos? E que todo mundo pode colher estes frutos da minha vida, né? Então hoje o Senhor está falando dessa situação. Por que que nós estamos, às vezes, vivendo mal? Por que o nosso mundo está assim? O rei de Israel, Eutias, ele percebeu que o povo estava vivendo de pecado, porque a palavra de Deus, o livro da lei, não estava mais no coração das pessoas. Eles haviam abandonado a palavra de Deus, o livro da lei já não existia mais em Israel. Não estava mais dentro da casa, que era a obrigação do pai e da mãe, porque estava escrito, de educar os seus filhos, porque a lei era transmitida oralmente. A pessoa vivia e transmitia a lei para os seus filhos. Eles educavam os seus filhos na lei de Deus, na lei do Senhor, para que eles vivessem a aliança de Deus. Porque todos nós fizemos uma aliança com Deus no nosso batismo. É a última aliança, não existe outra mais. E não haverá outra mais. Nós somos o povo que fez uma aliança de amor com Deus, para ser família de Deus, filhos amados de Deus. Eu preciso ter escrito, né? Vai dizer lá o livro de Deuteronômio, escrever na nossa testa, escrever na nossa roupa, na entrada da nossa casa. Vai dizer, olha, escreva para que você saiba de cor a lei. Saiba que você pertence ao Senhor, para que você, vivendo as graças de Deus, Ele possa te proteger. Os mandamentos e as leis de Deus é para nos proteger do mal. Para a gente viver bem, ser esta árvore que vai produzir frutos para Deus. O livro de Deus está na minha casa, eu estou lendo, eu ensino aos meus filhos. Quem é pai vai prometer isto no altar de Deus. A terceira promessa é esta: educar os filhos na lei de Cristo e da igreja, no dia do casamento. Estão dispostos a receber os filhos que Deus os confiar, educando na lei de Cristo e da igreja. Então, a nossa casa deveria estar o livro de Deus. Ali nós alimentaríamos a nossa família com o livro de Deus, na verdade de Deus. Porque nós nascemos para isso, nós fizemos uma aliança de amor com Deus nesta dimensão e nesta graça. E a maioria de nós, eu não sei você,
mas meu pai não falou da lei de Deus para mim. Eu não conhecia a lei de Deus. A minha mãe ensinou a gente a rezar algumas orações, mas também ela não me ensinou a lei de Deus. Eu não sei qual pai que está aqui, se ele ensinou a lei de Deus para os filhos. Se ele foi mostrando a lei de Deus, foi ensinando e foi vivendo a lei de Deus com eles e foi dando para eles a graça de saber que eles são filho amado de Deus. E criou uma identidade de amor de Deus no coração dele, porque a maioria das pessoas ainda não tem Deus como pai. Existe um relacionamento muito frio nosso com Deus. Muito frio, um relacionamento distante, porque não está impregnado no nosso pensamento, no nosso anseio, no nosso inconsciente, nos nossos desejos, ser de Deus. A gente se sente muito mais pecador, muito mais vivendo de pecado. As pessoas até batem no peito e quando falam, não, eu sou pecador mesmo, eu sou pecador. Dificilmente você encontra a pessoa dizendo, olha, eu vivo a santidade, eu busco a santidade, eu quero ser de Deus, eu quero viver Deus, eu tenho a alegria de ser de Deus, até eu cometo alguns pecados, mas eu estou lutando, eu estou querendo ser vencedor, porque eu aprendi em Deus a vencer os pecados. Pouquíssima gente faz isso. A maioria bate no peito, parecendo com alegria de sentir pecador e sentir feliz por ser pecador. Deveria a gente ter vergonha de ser pecador. Deveria ser o contrário, né? A gente ter vergonha de ser pecador. Não é ter alegria de ser pecador. Sentir júbilo de ser pecador. É o contrário. A gente deveria ter alegria de ser de Deus. Nossa, graças a Deus. Venci mais um pecado. Deixei de fazer mais isso. Tenho conseguido vencer mais esta miséria. E tenho dado a graça a Deus de cada dia poder viver mais a minha santidade. Porque quando a lei de Deus, quando a palavra de Deus chega no nosso coração, é para santificar a nossa história. Ai, padre, mas eu já pequei demais, eu já errei. À medida que eu vou vivendo em Deus, eu vou santificando a minha história. Deus não vai mudar o passado, mas Ele santifica. Quando eu quero viver em Deus, quando eu permito a palavra de Deus, com os ensinamentos de Deus chegar, eu vou abolindo aquilo que me mata, aquilo que me destrói, aquilo que inflama a minha alma de tristeza, porque o pecado não pode me trazer alegria, só vai me trazer tristeza e sofrimento, decepção, angústia. Ele vai dilacerar meu coração, não vai trazer nenhum prazer para mim. Eu não posso ter prazer no pecado, ter prazer de beber, de fumar, de xingar. Não posso ter prazer numa coisa dessa. Eu deveria me sentir a pessoa mais afligida na alma quando eu pecasse. Por que eu estou vivendo uma vida de pecado? E por que eu estou ensinando as pessoas a viver uma vida de pecado? Porque à medida que a gente também vai vivendo, a gente vai ensinando os outros. Não, depois a gente vai lá e confessa. Tem gente que usa a confissão como um pano sujo. Porque ela fica pecando, sabendo que às vezes tem um padre ali para confessar. E o dia que não tiver? Esse dia uma mulher estava brigando na porta do confessionário. É porque eu vim aqui confessar e agora não tem um padre para me confessar, porque acabou a confissão. Eu falei, quando o senhor for pecar agora, só pensa se vai ter padre para te atender. Porque é muito fácil pecar e ficar correndo atrás da confissão depois, né? É mais fácil, porque não quer lutar com o pecado. É facílimo viver a semana inteira. Tem gente que vive a semana inteira, vai lá, confessa na segunda, aí vai até sexta-feira comungando, quando é sábado e domingo vira uma vida de pagão. Aí segunda-feira está lá no confessionário de novo. Por quê? Porque não quer mudar de vida. Vive uma vida fútil, fingida. Porque transmite o pecado, passa pecado, vive de pecado, alimenta-se do pecado, ensina o pecado aos outros, porque a lei de Deus, os mandamentos de Deus não estão no coração, está no exterior da alma dele ainda, está só nos seus pensamentos, só no seu desejo, não está na sua vontade, não está no seu inconsciente, ainda não formou a dignidade dele como homem, como filho amado de Deus, nem como filha, nem como mãe, como esposa, como filha amada de Deus, porque está só no exterior.
só está na aparência. Às vezes a palavra de Deus está só no nosso intelectual. A gente só vive de sentimentos de Deus, de relação de sentimental, e não da razão, e não da vida em Deus. Então hoje o Senhor está dizendo disso. Cuidado com os falsos profetas, porque a gente vai tornar falso profeta para o outro. Vai ensinar o outro a viver situações. Eu vejo quantas pessoas que diziam para mim, olha, não tem problema, depois você vai lá e confessa. Não, eu vou para a missa, não deixa, vamos passear, vamos fazer isso. E aí eu deixava, não, porque aí amanhã você vai lá e confessa. Depois você vai lá e confessa, você vai lá e pede perdão para Deus, e Deus que é misericordioso vai te perdoar. Então fica numa misericórdia falsa também, porque está abusando da bondade, da misericórdia de Deus, com os pecados, sabendo que está fazendo o pecado, está consciente que é o pecado, e está vivendo do pecado, e não quer se arrepender, não quer viver uma vida nova. Então hoje o Senhor está nos dizendo dessa situação, que às vezes nós vamos nos acomodando no pecado, numa vida de pecado, e ainda, além de viver, ensina os outros a viver, alimenta os outros com o seu pecado, com a sua atitude de pecado, e não se arrepende, e não quer viver uma vida nova, e vai vivendo esta vida, e vai alimentando o outro com esta vida, e passa anos, e vem anos, e chega ao final da vida, vivendo do mesmo jeito, alimentando-se do mesmo jeito. Hoje, Eusias parou e disse, olha, nossos pais pecaram porque não conheceram a palavra de Deus, não se alimentaram dela, não se alimentaram da lei, mas agora nós temos consciência da lei. Nós sabemos o que ela faz, por que nosso povo está sofrendo, por que o mundo está desse jeito, porque Deus não está mais na casa de ninguém. Está bem longe de muitas casas, nem se fala de Deus dentro de casa. Tem muitos lugares que não se fala de Deus, não se alimenta de Deus. Deus é de vez em quando, nas festas, nos aniversários, sequer fala de Deus, sequer reza. É festa, é só festa. Né? E aí hoje ele disse, olha, de pé o rei concluiu a aliança diante do Senhor, obrigando a seguir o Senhor, observar os seus mandamentos, seus preceitos e decretos, de todo o coração, com toda a sua alma, e cumprindo a palavra da aliança escrita naquele livro. E todo o povo aderiu, para que a gente fosse não mais um falso profeta para a nossa casa. Não é só o padre que é profeta, não é só o diácono, não é só... Não, nós somos da família de Deus, e o que nós ensinamos outros, ou vamos ensinar aquilo que é de Deus, e nós vamos ser falsos profetas, ensinar os outros a pecar, a viver uma vida longe de Deus, seja como pai, seja como mãe, seja como irmão, seja como irmã, seja como filho, seja como consagrado, religioso, religiosa. Ou nós ensinamos Deus para as pessoas e somos testemunho deste amor de Deus e vivemos esta aliança de amor com Deus, ou nós vamos ter testemunho do mal para os outros, ou vamos ensinar o mal, os outros a viver o mal. Hoje o Senhor está dizendo desta graça para nós. Desperta. O que você tem ensinado para as pessoas? A sua aliança de amor com Deus? Ou sendo um falso profeta de Deus neste mundo? Fechamos nossos olhos para um instantezinho. Vamos pedir essa graça hoje. Não é você que é pai, que é mãe. Sua obrigação é ensinar seus filhos a conhecer a Deus. Ensinar para eles a amar a Deus de todo o coração. Ensinar o seu irmão, a sua irmã. Ensinar aqueles que estão perto de você a amar a Deus de todo o seu coração. Pedimos ao Espírito Santo que grave em nosso coração os mandamentos de Deus, a lei de Deus, os preceitos de Deus, para que nós vivamos como o povo da aliança.